Nesse vídeo eu quero te mostrar os 10 maiores erros de pensamento que as pessoas pobres têm, para que, caso você se pegue pensando um deles, você saiba como evitar. Primeiro, pessoas pobres são sempre cheias de opinião, normalmente negativas sobre o mundo. Sempre querem deixar todo mundo sabendo as suas reclamações sobre política, esportes, economia, governo, sobre tudo que for, ao invés de serem humildes e reconhecerem que a gente sabe muito pouco e ainda tem muito a aprender. Elas usam seu tempo para criticar os outros, para diminuí-los, simplesmente porque elas são inseguras e querem um pouco de atenção. Pessoas ricas sempre estão aprendendo, elas usam seu tempo para fazer perguntas, ouvir, ler livros, implementar o que aprenderam. Por isso, elas simplesmente não têm tempo para criticar os outros ou sequer dar atenção para quem critica. Os ricos sabem que a sua renda só pode crescer à medida que o seu conhecimento cresce, enquanto pessoas pobres acreditam que já passaram por tudo e por isso qualquer conhecimento que você se dispõe a agregar a elas não funciona. Porque, afinal, se o seu conhecimento valesse de alguma coisa, elas não estariam na mesma situação que elas estão hoje. O seu orgulho, o seu ego, as ensurdece e impede que elas cresçam. Mano, nunca deixe o seu ego impedir você de admitir aquilo que você não sabe. Ego é a anestesia que ameniza a dor da estupidez. Segundo, pessoas pobres acreditam que dinheiro é a raiz de todo mal. A principal diferença entre as pessoas ricas e as pessoas pobres nesse quesito é que as pessoas ricas pensam que pobreza é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro que causa fome, doenças, miséria, é a falta de dinheiro que causa essas coisas. Olha para os lugares mais pobres do Brasil, crimes, drogas, violência, todos os tipos de problema. Pensar que dinheiro causa o mal é pensar que o ser humano é corrompido na presença dele. Dinheiro não muda as pessoas, ele mostra quem elas realmente são. E ainda amplifica essas características. Se você é uma pessoa bondosa, então dinheiro te permite amplificar a sua bondade através de doações, atingindo a vida de mais pessoas e assim permitindo que mais pessoas saibam quem você realmente é. Se você é um babaca que desrespeita mulheres dentro da sua caminhonete, com dinheiro você vai ser um babacão que desrespeita mulheres dentro de uma Lamborghini. Terceiro, pessoas pobres têm mentalidade de loteria. Elas esperam ganhar dinheiro sem se esforçar pelo dinheiro. Pessoas pobres têm a mentalidade de que a única forma delas ficarem ricas nessa vida é comprando o ticket da loteria. Mesmo que elas saibam que as chances delas vencerem é insignificante, elas compram a sua fantasia. Enquanto isso, as pessoas ricas têm uma mentalidade de ação. Vai acontecer e sou eu que vou fazer. Você acha que os ricos jogam na loteria? E antes que você diga que eles não precisam porque eles já são ricos, jovem, eles só são ricos porque eles sabem exatamente quais são os melhores lugares onde eles devem colocar o seu dinheiro. E mesmo tendo a condição de comprar muitos mais números do que você, eles não jogam na loteria. Para ganhar dinheiro é preciso pensar do jeito que os ricos pensam para você conseguir fazer o que os ricos fazem. Loteria não é uma dessas coisas. É essa mentalidade de loteria, de acaso, que faz os pobres acreditarem que os ricos são sortudos, que eles não mereceram a sua fortuna, então por algum milagre o dinheiro caiu de repente no seu colo. Jovem, cuidado ao julgar uma pessoa bem-sucedida. Você só está vendo a superfície. Você não viu todos os anos em que ela trabalhou 70 horas por semana sem descanso para concretizar a sua visão. Você não viu todas as críticas, rejeições, todos os fracassos e desafios que ela teve que passar para chegar onde ela está hoje. E falando em sorte, você sabe qual é a probabilidade de você estar vivo agora, nessa época? E ainda de você ter uma qualidade de vida que te capacita a ter uma conexão de internet e um celular por onde você está tendo acesso a essa informação? Muita gente, cara, que tinha muito menos do que você tem agora, conseguiu usar os recursos que tinha ao seu dispor para alcançar o sucesso através de trabalho e dedicação. Você é sortudo demais. Quarto, pessoas pobres pensam que ricos são pessoas ruins, mesquinhas, gananciosas. No livro Sapiens, o autor Yuval Harari explica exatamente a origem desse pensamento. Durante a maior parte da história, a economia permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho. A produção global foi aumentando, mas isso só aconteceu por causa da expansão demográfica e pelo povoamento de novas terras. Mas a produção per capita
se manteve estática. Nesses muitos séculos atrás, dinheiro só era capaz de representar coisas que já existiam no presente. Se você não tinha dinheiro para construir uma loja, você não ia construir uma loja. Então, a quantidade de riqueza disponível era limitada. Por isso, pensar que no futuro o seu reino seria maior e mais rico era um pensamento ganancioso, porque isso vinha em detrimento à riqueza e o tamanho dos outros reinos à sua volta. Os lucros de uma sapataria poderiam até aumentar, mas isso se viesse às custas dos lucros da sapataria na frente. Era um jogo de soma zero. O bolo podia ser repartido e distribuído de várias maneiras, mas ele nunca aumentava de tamanho. E todo mundo sabia disso. Isso até a Revolução Científica do século XVI, quando a gente conheceu o crédito. Crédito é a confiança de que o futuro vai ser melhor que o presente. Imagina o seguinte, seu Samuel funda um banco em São Paulo. Roberto, um empreiteiro também de São Paulo, finaliza sua primeira obra e com isso recebe o seu primeiro pagamento de R$1 milhão. Roberto, então, deposita esse seu dinheiro no banco do seu Samuel, o que faz com que o banco agora tenha R$1 milhão em capital. Enquanto isso, Dona Dulce, uma chefe experiente, mas por outro lado sem dinheiro, encontrou uma oportunidade de negócios e decide que vai montar uma padaria no seu bairro, em São Paulo. Ela vai ao banco do seu Samuel, apresenta o plano de negócios e consegue convencê-lo de que a sua padaria é um investimento promissor. Por acaso, Dona Dulce contrata Roberto, um empreiteiro, para construir e equipar sua padaria. O preço que ele cobra é de R$1 milhão. Quando Dulce o paga, Roberto então pega esse milhão e deposita mais uma vez na sua conta no banco do seu Samuel. Agora, quanto dinheiro Roberto vê em sua conta? R$2 milhões. Mas quanto dinheiro tem em espécie dentro dos cofres do banco? Exato, R$1 milhão. Mas não acabou. Como acontece de vez em quando, Roberto informa a Dona Dulce que vão ter alguns gastos inesperados com a construção da padaria e diz que o valor total da obra, na verdade, vai ser de R$2 milhões. Então, Dona Dulce volta ao banco do seu Samuel e pega um outro empréstimo no valor de R$1 milhão. Ela, então, transfere esse dinheiro para a conta de Roberto, que, por sua vez, agora tem R$3 milhões. Mas quanto dinheiro de verdade tem no banco? R$1 milhão. Na verdade, o único mesmo milhão que Roberto colocou lá desde o começo. Esse ciclo pode se repetir várias vezes, o que significa que até 90% do dinheiro em nossas contas pode não ter cobertura com moedas e notas reais. Se todos os correntistas do Itaú decidissem tirar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco ia quebrar, porque o dinheiro que ele está falando que todo mundo tem somado não equivale a quanto dinheiro ele tem de fato nos seus cofres. Voltando ao exemplo, depois de 2 anos, Dona Dulce conseguiu criar um negócio que gera a ela consistentemente R$3 milhões por ano. Ela expandiu para outras 5 localizações e emprega mais de 100 pessoas. Ela pagou os R$2 milhões de empréstimos que ela pegou do banco do seu Samuel, mais os juros, e agora Roberto pode sacar toda a sua quantia de dinheiro caso ele queira. Ou seja, a confiança de que o futuro seria melhor do que o presente permitiu a criação de um empreendimento que, há 600 anos atrás, não seria possível. Crédito criou riqueza, criou oportunidades, criou emprego, criou liquidez e o bolo cresceu para todo mundo. Então, a partir do momento em que crédito passou a ser um agente de crescimento econômico, dizer que os ricos são gananciosos, ruins ou mesquinhos perdeu completamente o sentido. Porque só podem conceder crédito aqueles que já têm dinheiro em primeiro lugar. Os ricos são responsáveis pelos maiores investimentos tecnológicos, pela expansão da fronteira do conhecimento humano, pelo emprego de centenas de milhares de pessoas e por doações que visam ajudar aqueles que não têm condições de ajudar a si mesmos. Quinto, pessoas pobres usam cartão de crédito ou pegam empréstimo para coisas inúteis. Eu quis colocar essa logo depois de falar como crédito desenvolve a nossa economia para esclarecer que são duas coisas completamente diferentes. Só tem 2 cenários em que você deve usar crédito. Primeiro, você tem dinheiro para pagar à vista, mas o parcelamento sai sem juros, assim você pode deixar seu dinheiro rendendo até o momento de você pagar as parcelas. E segundo, o crédito está sendo usado para te gerar mais dinheiro no futuro do que a dívida que você contraiu. Como assim? Jovem, a regra é simples. Se você pega empréstimos para comprar coisas que não te geram mais dinheiro do que o empréstimo, você provavelmente é pobre. Porque você não tem dinheiro para pagar essas coisas à vista, então você parcela porque é uma forma de você realizar o seu breve sonho de consumo. Jovem,
crédito parcelado para uma grande TV? Não. Para comprar um iPhone? Não. A não ser que você esteja usando o seu iPhone para desenvolver um aplicativo que você depois vai vender e vai gerar receita para o seu negócio. Porque no momento em que uma pessoa em dificuldades financeiras usa o seu cartão de crédito, ela se tornou escrava da dívida. Ela se cava mais fundo e mais fundo para dentro de um buraco que ela jamais vai conseguir sair. Porque, mano, o momento em que você contrai uma dívida, você não tá mais trabalhando para você. A sua vida não é mais verdadeiramente sua, até você quitar a dívida. Pessoas pobres tentam parecer ricas, mas todo o dinheiro que cai na sua conta do banco é destinado a quitar as dívidas. Sexto, pessoas pobres compram roupas ou produtos por impulso. Você já viu alguém que estava andando em um shopping ou uma feira quando de repente viu uma vitrine com algum produto com 30% de desconto e decidiu comprar esse produto? É isso. Pessoas pobres buscam desculpas para gastar o pouco dinheiro que as sobram, enquanto os ricos pensam usar o que sobrou para aumentar sua renda comprando ativos. Na verdade, os ricos se blindam contra essas tentações primeiro investindo seu dinheiro e depois arcando com seus custos de vida. Isso impede que sobre qualquer quantia de dinheiro que os deixe tentados a gastar com futilidades todo mês. Deixa eu ser claro, as únicas coisas que você deveria comprar em liquidação são ações e fundos imobiliários. Não, você não precisa de mais uma capinha de iPhone ou mais um par de sapatos, mesmo se eles estiverem com 30% de desconto. Afinal, convenhamos, se você não tivesse passado em frente à vitrine que mostrou esse desconto, você nem teria comprado esse produto em primeiro lugar. Então, você sabe quais são as coisas que você realmente precisa. Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, disse: sempre se pague primeiro. Primeiro você investe, depois você arca com seus custos de vida. Porque se você gastar e depois investir, nunca vai sobrar dinheiro para você investir e você nunca vai ter dinheiro. Mas nunca se sabe. E se eu morrer amanhã? Eu vou me privar de ter o que eu quero hoje? Mas que amanhã acontece o desastre, gente. É engraçado como pessoas de mentalidades diferentes podem ouvir a mesma coisa e tirar conclusões completamente adversas. Pessoas pobres são imediatistas e pensam no curto prazo porque são absolutamente individualistas. Elas só conseguem enxergar aquilo que é pertinente a elas e que faz parte da sua realidade imediata. Pessoas ricas têm um senso de coletividade muito bem desenvolvido, então elas sabem que poupando e investindo, elas não só vão poder viver com uma qualidade de vida muito melhor no futuro, como também usar esse dinheiro para projetos que vão empregar outras pessoas, fomentar conhecimento e ainda para oferecer mais oportunidades para aqueles que hoje têm muito poucas. Sétimo, pessoas pobres culpam os outros pelos seus problemas. Ah, se não fossem meus pais, ah, se não fosse economia, o governo, meu Deus do céu. Jovem, a gente não tem total controle sobre o que acontece à nossa volta, mas tem 3 coisas que a gente pode escolher quando algo acontece pra gente. A gente pode escolher onde focar, a gente pode escolher o significado daquilo que aconteceu pra gente e a gente pode escolher o que fazer. A diferença tá em como a gente reage aquilo que aconteceu pra gente. Quando algo ruim acontece, os pobres escolhem se vitimizar, os ricos analisam a situação, estudam, buscam entender o que houve de errado para saber o que eles podem fazer para dar certo da próxima vez. Enquanto um usa as circunstâncias externas para se denominar vítimas vulneráveis, o outro usa seus problemas como um ponto de crescimento. Existem pessoas que chegam ao ponto de até culparem o seu destino por serem pobres. Eu sei, não tem como ninguém controlar quem são os nossos pais, onde a gente nasceu ou a forma como a sociedade nos trata. A única coisa que a gente pode sim controlar é a quantidade de horas que a gente coloca nos nossos sonhos. Jovem, as circunstâncias à nossa volta não determinam o nosso destino. Elas podem as influenciar, mas não determinam. E dependendo de quais sejam essas circunstâncias, elas provavelmente vão te exigir que você trabalhe muito mais do que a média da pessoa, mas ainda assim, o seu destino é você quem faz. Não, Breno, você não entendeu. Deus quer que eu seja pobre pra sofrer, pra que depois, quando eu estiver no paraíso, eu possa ter tudo o que eu quiser, entendeu? Irmão, independentemente da minha opinião sobre a existência de um Deus ou não, o que eu asseguro pra você é, se existe um Deus, ele com certeza quer o seu bem. Então, o Deus que você acredita, na verdade, quer que você se desenvolva ao máximo, para que você possa crescer e com isso ajudar a maior quantidade de pessoas nesse mundo. Pensa, não tem ninguém que você possa ajudar se você não conseguir nem ajudar a si mesmo. Por que um Deus ia querer isso para você? Isso leva a gente para o 8º comportamento de pessoas pobres. Pessoas pobres não prosseguem com as atitudes necessárias para concretizar seus sonhos.
É simples, elas têm medo de arriscar e começar coisas novas. Elas têm medo do fracasso, da rejeição, das críticas que elas vão receber. Elas não entendem que se elas querem que a sua vida mude, elas precisam mudar. Jovem, ninguém quer falhar, mas tem uma diferença enorme entre as pessoas que seguem seus objetivos apesar do medo de falhar e aquelas que deixam o medo do fracasso as consumir. Medo é um mecanismo natural contra coisas que não estão dentro do nosso controle. Esse mecanismo funcionou muito bem quando a gente estava lutando contra mamutes e tigres dente de sabre, quando fracasso significava morte literal. Mas hoje, fracasso só significa que você tem que começar de novo. Significa que você tem mais uma chance. Você pode se dispor a aprender, adquirir conhecimento para minimizar as chances de fracasso, ou você pode escolher sucumbir às circunstâncias à sua volta, pensando que você não pode fazer nada a respeito. Nono, pessoas pobres pensam que é injusto elas trabalharem muito e continuarem sendo pobres. Mas, cara, não importa quão duro você trabalhe, se o tipo de trabalho que você faz não pode te levar aonde você quer chegar. Einstein falou que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa de novo e de novo esperando resultados diferentes. É preciso continuar aprendendo, desenvolvendo as habilidades necessárias para você identificar um problema, encontrar formas de conseguir resolver esse problema e ainda rentabilizar sobre isso. Jovem, eu entendo que, dependendo da ideologia social de cada um, o pensamento sobre o que é justo na nossa sociedade pode mudar completamente. Por exemplo, se você for adepto ao socialismo, você pode achar pertinente que um varredor de rua receba o mesmo salário do que um cirurgião. E tudo bem, as duas funções podem ser igualmente importantes para a nossa sociedade. Mas isso remete de novo àquela questão das circunstâncias. A realidade simplesmente não é essa. E muito provavelmente jamais vai ser. Então, você vai focar somente em como a sociedade em que você vive deveria ser e se vitimizar em nome de uma utopia, ou você vai aceitar as coisas como elas realmente são, erguer a cabeça e encontrar formas de prosperar nessa realidade. Décimo, pessoas pobres pensam que querer ter dinheiro é o mesmo que querer ter luxo. Se você perguntar para a maior parte das pessoas com mentalidade pobre o que significa ser rico, elas provavelmente vão dizer ter uma mansão, ter um carro de luxo, usar roupas caras, alguma coisa ostentadora. As pessoas de mentalidade rica não fazem dinheiro para ter essas coisas. Elas fazem dinheiro para ter a liberdade de fazer o que elas bem entenderem com o seu tempo. Uma mansão, um carro de luxo ou roupas caras são somente algumas possibilidades dessa liberdade. Quando você é livre financeiramente, ninguém está controlando a sua vida. E essa que é a beleza da riqueza. Dinheiro permite que a gente seja realmente quem a gente quer ser. Sendo rico, a gente pode usar nosso tempo para estar onde a gente quer estar, com quem nós queremos estar, fazendo aquilo que a gente ama. Tanto que, se dinheiro só servisse para comprar coisas de luxo, por que os bilionários continuariam trabalhando? É simples, porque eles estão trabalhando com causas que eles realmente acreditam. São as causas que fazem eles amarem o seu trabalho e que dão significado à sua vida. Se você chegou até aqui, eu queria reconhecer a sua força de vontade de já ter assistido, que provavelmente se passaram 15 minutos, quando a gente está acostumado a se distrair a cada 15 segundos. Por isso, tem mais um número 11 aí que eu queria te falar. Mas antes, pra gente não perder o costume, eu queria pedir pra você comentar aqui embaixo. A minha vida é curta demais pra eu viver uma vida que não é minha. A minha vida é curta demais pra eu viver uma vida que não é minha. Porque é sobre isso que eu quero falar agora. 11º. As pessoas pobres não conseguem diferenciar bons conselhos de maus conselhos. Você já reparou como tem algumas pessoas que têm uns ditados esquisitos que parece que elas ouviram dos pais ou dos amigos, mas que elas usam para guiar cada ação da sua vida? Seja você mesmo. Esse é o pior conselho que alguém pode te dar. Porque quando você parte do princípio de que você já basta do jeito que você é agora, você se abstém da necessidade de se desenvolver. Assim, você não vê sentido em sair da sua zona de conforto para crescer, para absorver conhecimento e implementar o que você aprendeu. Porque, afinal, esse conselho te diz claramente que você não precisa de nada disso. Jovem, se você seguir um conselho desses, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você já faz. E foram exatamente essas coisas que você tem feito nos últimos anos que trouxeram você para onde você já está. Outro conselho horrível é: não faça isso, pode dar errado. Pois eu te pergunto, irmão, e se der certo? A gente se preocupa demais em tudo que poderia dar de errado e esquece de se lembrar
que perdas são limitadas e os ganhos são infinitos. Esse mundo é tão abundante, tem tanto para oferecer, e você vai se contentar com a mediocridade, em ser padrão, a mesma história chata que todo mundo vive? A sua habilidade de conseguir diferenciar entre bons e maus conselhos é extremamente importante se você quer conseguir fazer a balança tender para o seu lado. Enquanto pessoas de mentalidade rica buscam conselhos de pessoas que elas admiram, que hoje estão em posições que elas almejam, pessoas de mentalidade pobre buscam conselhos com quem elas confiam. Seus pais, seus amigos, seus parentes. O problema é que, na maior parte das vezes, essas pessoas, por mais que queiram o seu bem, elas não tiveram os resultados que você quer para sua vida. Então, não é a opinião dessas pessoas que você deveria ouvir, porque elas provavelmente vão te desencorajar, te desmotivar e não vão te agregar nenhuma coisa que vá fazer você chegar mais perto dos seus objetivos. E caso ouvir a opinião dessas pessoas seja absolutamente inevitável, dado que vocês moram juntos ou por qualquer outro motivo, se lembra, cara, são as suas escolhas, a sua história, a sua vida. Sua vida é curta demais para você viver uma vida que não é sua. Não viva a vida para outra pessoa, jovem. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, considera se inscrever no canal aqui embaixo e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos que saírem desse tipo de conteúdo e também de comentar: minha vida é curta demais para eu viver uma vida que não é minha.